Então, assim, muita gente fala uma coisa que eu não sei se tu concorda, né? Eles dizem que hoje em dia o financiamento tá caro. Isso aí, eu queria que tu esquadrinhasse pra gente, dividindo entre o que é caro, o que não é caro. Indexadores também, que muda totalmente o valor de um financiamento, para as pessoas se prepararem e entenderem, né? Perfeito. Sobre essa questão, né, de financiamento, vamos lá, né? Por que financiamento é caro? A gente escuta muito isso, né? Mas agora não vale mais a pena. Sim. Agora tá muito caro e tudo mais, né? Cara, eu discordo um pouco, né? Pensando em que seja caro, até porque na verdade não é que o financiamento tá caro, é que ele ficou muito barato. É diferente. A gente sempre teve um universo de taxa, inclusive novos produtos foram criados recentemente, há 2 anos atrás, porque a gente teve a mínima histórica Selic, né? Com esse governo novo, né, do Bolsonaro, com o Paulo Guedes, justamente numa intenção de acelerar a economia, eles jogaram a taxa de juros lá embaixo, porque você fomentar a economia girar, acelerar. Rodar. Exatamente. Então foi uma medida do governo. Infelizmente eles não contavam com a pandemia, tudo isso que aconteceu, né? Então automaticamente foi um remédio que numa dosagem ele foi um pouco amargo, porque a gente é um país muito volátil economicamente, né? Então quando você pensa, você vai jogar uma taxa econômica lá embaixo, você tem que, né, esperar um rojão um pouco diferente se tratando de Brasil, né? Então na verdade, a gente teve um produto muito barato, vou dar exemplo, né? Média que a gente sempre teve no Brasil de financiamento imobiliário, entre 10% a 12%, que é o próprio teto do financiamento SFH. Quando a gente teve a mínima histórica, praticamente 2 anos atrás, a gente chegou em 2% Selic, num país que sempre foi uma média de 10, 14, 8, né? Por cento. Então, quando a gente chegou a 2, automaticamente o custo foi lá embaixo, automaticamente a taxa de juros foi lá embaixo. Então, a gente chegou a operar numa taxa média de 6,5% ao ano, certo? Então, para quem tá acostumado com 10, foi um momento que isso alavancou muito o crédito imobiliário. Tanto que a gente teve recordes, continua batendo recordes, né? Então, na verdade, agora que teve que voltar, a gente tá, né? Deve fechar o ano em 13,25 de Selic, já passamos de 2 dígitos, né? Foi novamente o quê? Qual que foi a medida? Acelerar a economia, disparou a inflação, né? Muito consumo, os produtos vão encarecendo, teve toda essa cadeia quebrada pela pandemia, enfim, todos... Tá sentindo na pele os impactos econômicos, né? Mas basicamente, agora que a gente teve um aumento gradativo de taxas, a gente só tá voltando, na verdade, para um patamar que era o normal, né? Então, quando a gente fala que hoje tá caro, não, peraí, não é que tá caro. Ele tá no mesmo patamar que a gente tinha antes dessa mínima histórica. Era o normal, né? A nível Brasil. Então, falando hoje, cara, se falar que tá muito caro, eu não concordo. Acho que tá o preço que tem que ser, né? E tudo é um custo de oportunidade. Você tem o dinheiro para comprar à vista ou você não tem? Se você tem esse dinheiro para comprar à vista, o que tá compensando mais? Você se descapitalizar e comprar um imóvel, ou esse dinheiro, você consegue trabalhar com esse dinheiro, ter um retorno e pagar essa parcela do banco? Ou você tá investindo e você pode alugar o imóvel. Ou seja, aí vão entrar N variáveis, tem que avaliar. Agora, claro, eu não tenho o que fazer com o dinheiro tá parado, sei lá, minha conta não vai fazer sentido, eu vou pagar uns juros que eu não precisaria em 30 anos. Aí ok, né? Mas essa a gente sabe nela, que não é a realidade do brasileiro, né? Então por isso que eu digo que tem que avaliar. Então se tá caro, porque tá caro, não, tá caro. Ele encareceu, voltando pro patamar normal, que ao meu ver hoje, nível do Brasil, o Brasil é um país que as taxas são muito caras e tal. Cara, são muito caras comparado a outros países, né? Mas é Brasil, né? Então, se a gente pensar assim, a gente não conquista nada. E aí que é um pouco engraçado, né? Que eu costumo dizer até para clientes, né? Financiamento do imóvel é muito caro. Beleza, você pagar 9,5 ao ano de taxa, né? Tá falando de 0,70 alguma coisa. Para adquirir um imóvel é caro. Agora, você pagar 2% num carro, né? As pessoas não reclamam, acho normal. Ou pegar um cheque especial a 12%, né? Verdade. Ou entrar no rotativo, pagar 400% ao ano, né? Então, nada disso, as pessoas acham caro, mas elas contratam mesmo assim. Quando se trata do imóvel, né? Você tá deixando de pagar aluguel. Então, essa conta tem que entrar. Um bem próprio, né? Um bem próprio, né? Que vai ter valorização. Então, tudo isso tem que fazer conta. Por quê? Uma pessoa que tem um imóvel vai alugar para você, ela faz conta. Ela precisa de, por exemplo, 0,5% de rentabilidade. Esse 0,5%, você está deixando, na verdade, de pagar para alguém e vai amortizar no seu financiamento. Então, a taxa já talvez não seja 9,5%. Se você pagava 5% ao ano de aluguel sobre o capital de alguém, você está pagando para você. Então, tem essas jogadas que eu acho que as pessoas não pensam e que eu acho que faz sentido na hora de avaliar se isso é caro ou barato. Perfeito. Uma coisa que, né, as pessoas falam muito, né, e agora a gente tá falando ainda mais, que é o indexador, né? Isso também pode deixar um financiamento caro falando mensalmente, né? Claro. Isso, na realidade, o maior problema é o mensal, né? Não é só a dívida alta em si, mas o quanto tu paga mensalmente, quanto isso te custa, né, no mês. Então, fala pra gente um pouquinho sobre indexador, qual que é a diferença entre eles, porque muita gente, eu tenho visto, eu principalmente que tô lá nos comentários, tenho visto que muita gente tá fazendo financiamento IPCA, o que na nossa opinião é uma loucura, tendo em vista que tem outras opções muito melhores de financiamento, né? Tão fácil quanto, né, talvez. Então, se tu pudesse explicar pra gente entender. Perfeito. Cara, na verdade, assim, os produtos de financiamento, eles cresceram opções justamente nessa mínima da Selic, que daí começou a fazer sentido pros bancos também testar novos produtos, né, barateando o custo pro
cliente no momento econômico confortável, né? Então, assim, vamos falar primeiro o que é o indexador, vamos falar o que é o IPCA, acho que é importante para quem tá pela primeira vez assistindo, e as diferenças, quais são os produtos disponíveis hoje no financiamento imobiliário, né? Então, o indexador, na verdade, é um índice, né, que vai reajustar, né, um fluxo de pagamento no tempo, né? Então, basicamente, é um índice a mais da sua taxa, falando português bem claro. Então, se eu pego um produto pós-fixado, é uma taxa mais o indexador. Exemplo, eu contratei um financiamento que eu vou pagar 1% ao mês, mais alguma coisa, mais um indexador, que pode ser, por exemplo, IPCA. Então, todo mês se o IPCA vai ter uma variação, se for 0,30, 0,50, 0,80, 1%, todo mês ele vai corrigir minha dívida. Então, isso é um indexador, ele vai corrigir a sua dívida. E essa conta não vem já na somatória quando você contrata. Então, o banco só aplica os juros. Então, você vai ter o seu espelho de pagamento do começo até o fim, você só vai ver os juros, você não tá vendo o indexador. Por isso que essa conta vem depois, ou ela vai crescer, ou ela vai atrasar seu pagamento, mas vai reajustar. E geralmente esses produtos são mais baratos do que produtos que são pré-fixados, desde o começo você sabe tudo que você vai pagar, ou indexadores mais confortáveis, porque isso não faz sentido. Sim. Só que as pessoas não têm noção, porque eu falei, falta de educação financeira, as pessoas não sabem disso, só olham a parcela, ficam emocionadas, achando que tá maravilhoso porque consegue pagar, mas não entendem que essa conta vai vir. A diferença é que ela não tá vendo, vai pagar, né? Então, exemplo, só pra você ver a discrepância que existe de taxa no mercado. Então, vamos lá, vamos falar dos 3 principais produtos agora. Então, falamos do indexador. Quais são os principais, né? Geralmente. Você vai ter variação de poupança, que a poupança, ela é 70% da Selic, né? Perfeito. Travada, tem um teto, né? Então, vamos falar, hoje ela estaria já no seu teto, 6,17. Você vai ter o IPCA, que é a inflação, né? Só que o IPCA, na verdade, ele é o índice que controla a inflação para o consumidor. Você tem outros também que olham a inflação, mas por um olhar mais econômico, por exemplo, falando em construção civil, e etc, também inflação, a própria GPM, né, que leva em consideração o mercado imobiliário, e você vai ter depois a TR, que é a taxa referencial, que foi criado para corrigir a caderneta de poupança, certo? Que também é o indexador, que é muito mais seguro. Então, assim, você vai ter 3 tipos principais, né? Então, mas falando aí, poupança, IPCA e TR. E aí existem esses 3 produtos. Você tem o produto com a variação da poupança, o produto com a variação do PCA, o produto com a variação da TR. Esses 2 produtos que são mais voláteis, porque esses indexadores, vamos falar, um é 6 e pouco ao ano. Então vai somar, você vai pagar 6% a mais, que não tá naquela conta, mas vai pagar. O IPCA, no último ano, 10,40, né? Esse ano estima-se 8, mas também vai dar 10%, né? O que é uma loucura, né? É, bastante. E você vai ter o último de TR, que a TR, ela é, na verdade, ela é como se fosse um acréscimo acima da... Porque quando a Selic tá abaixo de 8,5, a TR é 0. Acima ela tem uma correção. Então ele é muito, muito seguro. O histórico dele é muito seguro. Máxima histórica lá, tipo, 2%. Então se projeta apreciando 0,5%, uma coisa assim no ano, né? Então ele é muito mais seguro. Você tem uma taxa mais elevada. Então esses produtos que têm indexadores mais salgados, mais pesados, a taxa nominal inicial, o custo efetivo total é muito baixo. Um exemplo, esses 2 financiamentos custam uma média de 4% mais esses indexadores. Quando um de TR é 9,5%. Então, quando você olha só o espelho de pagamento, porque você não tá prevendo a conta futura, o que o consumidor olha ali na hora? Cara, esse aqui é muito mais... Esses 2 aqui são muito mais baratos, esse de 4%, porque ele não viu a conta que vai vir. E o de 9,5% com TR, que seria o que ele de fato vai pagar, que é mais seguro, ele acha muito caro. E é onde ele contrata. Então, os perigos aí que se tem, onde o consumidor não toma a melhor decisão, é por causa disso. Ele só olha ali, opa, parcela, o custo, ninguém. E outra, vamos ser sinceros, né? Depende de quem vende pra ele, né? Se ele tem realmente um bom gerente, ele depende disso. Sim. Né? Se ele não tá pegando, às vezes, um correspondente qualquer, que só quer ganhar uma comissão, ou se o corretor do imóvel, que geralmente o corretor de imóvel instrui o consumidor na hora do financiamento, não quer ganhar a comissão da venda, existe muito conflito de interesse nisso, né? Então, tipo, cara, tá legal, vamos fazer, vamos vender e depois ver, mas depois o ver, a conta arde aonde, né? Arde pro consumidor. Então, falando um pouco desse negócio de o que é mais caro, não é os perigos, é basicamente por isso.